Um bocadinho deste movimento. Nós começámos em maio, quando percebemos que havia muitas incoerências em relação a tudo aquilo que estava a acontecer. Não quisemos dar uma de especialistas, mas fomos tanto atentos. Este movimento começou a nascer tanto em Lisboa como no Porto, em Coimbra, no Algarve e várias partes do país, inclusive nos Açores. Ao longo do tempo foi passando nesta pseudo-pandemia, ou lá o que eles queiram chamar, nós fomos percebendo que havia muita coisa que estava em jogo. Além da nossa saúde, porque isto agora deixou de ser um problema de saúde, ou propriamente, começámos a ver que ia haver problemas muito importantes em relação à economia. Muita gente desvalorizou durante esse tempo a economia, mas aquilo que nós sabemos é que a economia é um fator importantíssimo para que a gente não venha a passar fome, para que a gente não perca o nosso emprego, para que a gente continue minimamente a ter dignidade de viver num país democrático. As coisas que estão a acontecer hoje em dia são muito mais do que saúde. Hoje vivemos num estado de exceção, podíamos chamar de ditadura, eles podem chamar aquilo que eles quiserem, mas nós chamamos de um estado de exceção para já, porque democracia não é. Nós estamos... Em momento algum nós quisemos trazer o nós para cima da mesa. O mais importante aqui é as pessoas e é a liberdade mesmo. E há três fatores importantíssimos dentro dos nossos pontos de manifesto que vamos debater aqui hoje. Um deles é a saúde, obviamente, aquilo ou a falta dela. A falta de atendimento na maior parte dos hospitais, a forma como os hospitais estiveram fechados ou praticamente sem serviços, à exceção de um ou dois nas duas grandes cidades do país, porque parece que afinal só o Covid é que importa neste momento, todas as outras doenças foram postas de lado. Vamos falar também sobre o jornalismo e sobre a forma como existe uma narrativa única que tenta controlar tudo aquilo que a gente pensa. Vamos falar sobre a infância e sobre as crianças. E o porquê a infância não poder ser adiada. Vocês podem adiar o casamento, podem adiar as férias, podem adiar um curso, podem adiar tudo, mas a infância não pode ser adiada. E tudo aquilo que acontecer com as nossas crianças neste momento, isso vai se refletir mais tarde. Eles vão ser a sociedade ativa, vão ser eles que vão tomar conta de nós durante a fase em que nós sejamos mais velhos, e é muito importante que eles não sejam privados da coisa mais importante na aprendizagem, que é a brincadeira. As crianças aprendem a brincar, aprendem a tocar, aprendem a mexer em tudo aquilo que veem. Portanto, para começar esta manifestação hoje, queria agradecer aos grupos do Porto, de Coimbra, que se fizeram presentes aqui também, que tiveram que ter uma logística grande para conseguirem se organizar para chegarem até cá. Queria agradecer em nome do Grupo pela Liberdade e Verdade a todos os outros grupos, e não vou citar nomes porque vou-me esquecer de algum, de certeza, são muitos grupos dentro da internet que têm se unido a nós e têm nos apoiado neste aspecto. Eu tenho dito que todos juntos somos poucos e não há separações aqui, cada grupo tem cumprido a sua função de forma espetacular e todos eles são sempre bem-vindos. Este grupo de rua é a conjugação de todos os outros grupos. Bem-ajam a todos. Para começar esta oratória, eu ia chamar ao palco para vos mostrar algo a nível de números e de estatística entre a diferença entre os países do Norte e os países como Portugal, Espanha e outros que estão dentro desta narrativa do confinamento. Já para não falar com o próprio Ricardo Jorge, que dá nome ao Instituto, nos últimos estudos que ele tinha sobre a pandemia do início do século, ele falava sobre os erros de ter confinado a sociedade. Infelizmente eles não quiseram passar isso para nós. Portanto, ia chamar ao palco o Cláudio Conde, não sei onde é que ele anda. E pronto, estava aqui o meu colega Gonçalo aqui a dar-me uma dica, porque o sentimento é muito importante e há sentimentos que nos guiam. A grande maioria da população está a ser guiada por um sentimento chamado medo. Eu tenho muito medo do medo deles. E o outro sentimento
é um sentimento que eles tentam a todo custo nos tirar, que é o sentimento do amor, da capacidade de nós amarmos os nossos filhos, nós amarmos os nossos pais, a nossa família, os nossos amigos mais próximos e por aí fora. Portanto, Cláudia, quando estiveres preparada,